Os marcos da psicose. Os marcos da psicose. É um tema, assim, bem chamativo, né? Deu certo, foi um tema legal. Melhor do que os marcos da perversão, né? Olha que tema legal. Já vamos fazer a próxima já, Marcos Castro. Ó, O que já vamos vocês guardar aqui, ó. acham? Os marcos da perversão. Opa, vou ficar quietinho aqui. Fica quietinho, meu amigo. Vai, por favor. E o pessoal tá vindo em peso aqui, ó. Sejam bem-vindos. Tá com a Janete aqui, que chegou com a gente também. Tem uma galera imensa aqui. A Carla Carneiro, o Cris Paim aqui. Um monte de gente da minha turma também aí. Isso. Sejam bem-vindos. Fale com o pessoal aí, Marcos Castro. Eu sei que a Elaine Casagrande, ó, a Elaine Casagrande, por exemplo, a Elaine, Marcos Castro. A Silvinha Veronese. Sejam bem-vindos aqui. Todo mundo, a Rita, Riso, olha lá, Rita, dá um oi aí. Quem eu tô vendo aqui, não tô vendo todo mundo. Ainda bem, tá lotado, estamos com 70 pessoas agora. Opa! Oi, Ângela, linda! Tô te vendo. Ó, Soninha Caetano também. Oi, Soninha, que bom que você veio. Oi, gente, tudo bem? Janete, só não vou abrir a câmera porque eu fiz um procedimento e tá muito feio o meu rosto, eu não quero mostrar. Beleza. E, ó, a gente tá subindo os números aqui. A gente, só de inscritos, sempre tem pessoas que acabam entrando também, que são convidados e tudo mais, que não se inscreveram, né? Só de inscrito tem 120 pessoas. Nossa, bastante. Então, é um momento, assim, que vai ser muito bacana, né? E se vocês têm aqueles colegas, assim, que não entraram ainda, dá aquela cutucadinha e fala, Rio, entra lá no café, vamos lá. Tá chamando o pessoal para vir para cá. Tá? E, ó, aproveitando esse momento, o pessoal da T19, vou dar as boas-vindas aqui, acho que está dando alguma referência, eu não sei se é o meu. Né? Caso alguém esteja com o microfone, só desabilitar um pouquinho para a gente, por favor. Porque acho que tem algum robô falando. Deixa eu ver aqui. É o meu? Passou, beleza. Então, ó, pessoal da T19 que está chegando em peso aqui também. Quem não conhece ainda o Café e Psicanálise, sejam muito bem-vindos a esse momento. A galera que veio aqui com o Marcos Castro, o pessoal que já está aqui, que já acompanha a gente há muito tempo, sejam muito bem-vindos. Mais uma vez, Gabriel, Sandro, Renata e Fabrício, que está acompanhando a gente aqui também. A Dani, ela está na sua crise de enxaqueca, ela não vai poder estar aqui, infelizmente, nesse momento, mas ela está acompanhando a gente aqui também. Então, ó, uma boa noite para todos vocês. Que esse café seja um café espetacular. O Marcos Castro já falou que a gente fez aqui, né, uma live, os marcos da psicose, aí foi muito bacana, deu uma repercussão muito legal. E, pessoal, o tema hoje é esse. Aqui a gente está com uma pessoa, assim, fantástica na área da psicanálise. Nós conversamos muito, tive a oportunidade de conhecer o Marcos Castro nos dia a dia aí da psicanálise, nas discussões de caso, né, Marcos Castro? Então, para mim, foi um prazer imenso. Outra coisa, eu estou voltando, provavelmente, ano que vem, para a região aí, viu? Você saiu de Curitiba e foi para Campinas. Eu devo estar indo para o lado de Piracicaba, aí do lado, viu, Elaine? Ah, é? Opa, bom saber. Vamos estar junto, perto agora. Sim, vamos sim. Olha os cafés, professor. Já vamos para os cafés aqui, ó. Que bacana. E, ó, já aproveitando, dando um spoiler aqui para vocês, nós estamos organizando na EPC vários momentos, assim, cursos. O pessoal pede para a gente ir aprimorando, o pessoal pede para a gente ir trazendo algumas coisas novas. E uma das coisas que a gente vai trazer para cá, para a EPC, eu vou até falar baixinho assim para vocês, ó. Uma das coisas que a gente vai trazer aqui para a EPC, sabe o que é? É um curso abordando toda essa temática, assim, psicose, neurose, perversão, uma coisa bem da hora. Então, fiquem ligados aqui, acompanhem a EPC, que logo, logo a gente está trazendo esse curso para cá. Bom, fiquem acompanhando. Oi, Marcos. Fala aí, quanto tempo que a EPC fez esse ano, que eu vi no Instagram de vocês um vídeo lindo, você, a Dani e o Fabrício. Fala aí, meu. Opa, esse ano a EPC fez 12 anos. 12 anos de trajetória, e teve bastante mudança, assim, bastante crescimento, principalmente nesses últimos tempos. Então, esses vídeos que vocês estão acompanhando é fruto do nosso trabalho, do acompanhamento de vocês, da dedicação que vocês têm em relação à EPC, de toda essa família que nós formamos aqui. E tudo isso só aconteceu porque vocês estão aqui com a gente também. Senão, nada disso aconteceria.
todo esse movimento que vocês vão começar a perceber sobre a IPC é fruto desse trabalho que a gente vem desenvolvendo. Tem a Renata, Fabrício, Dani, Sandro, Gabriel, que está aqui com a gente, e todos que participam de alguma forma da IPC. A gente faz isso com muito carinho. O Gabriel, eu quero fazer uma parte. Gabriel, fala oi para mim aí, Gabriel. Oi. O Gabriel... Olha, Marcos, se tem uma coisa que ainda me surpreende, a tua abertura de vídeo quando é oi. Oi, você gosta, né? Aquele tem um... Ô, Gabriel, eu nunca vou esquecer um evento da IPC sobre ideação suicida. Você vai lembrar. Muito legal. Aquele evento, na psicanálise, nada é por acaso. Depois daquele evento, eu atendi vários pacientes e eu jamais esqueço do que você ensinou lá para gente. Então, um beijo no seu coração, viu? Muito obrigado, Marcos. Foi no café também, não foi, Gabriel? Oi? Foi no café também, não foi? Foi no café também. Eu ainda estou traçando gente que entrou naquele café, naquela live, que tinha... A gente fala que ninguém salva ninguém. Ninguém salva ninguém. A gente não se pode sentir nem responsável pelo certo nem pelo errado. Acontece que aquele café também foi muito marcante para mim, porque eu trato com suicidas. E a gente, às vezes, tenta entrar na água e não sabe que se afoga junto. Então, de que maneira a gente consegue, de alguma maneira, resgatar e a gente se resgatar junto? Então, para mim também foi um divisor de águas, Marcos. Muito obrigado e até por isso que hoje também estou aqui. Eu não poderia deixar de citar, viu, Gabriel? Muito obrigado, Marcos. Muito legal, muito bom. E, ó, pessoal, eu vou passar a palavra agora para essa pessoa fantástica que eu tive a honra de conhecer aqui, no ramo, assim, da psicose, vem desenvolvendo um trabalho fantástico. Já tive a oportunidade de ser aluno dele, né, em um curso que ele estava desenvolvendo, e achei, assim, brilhante a forma como ele explica, a forma como ele traz essa temática. Existem muitas curiosidades sobre esse assunto, existem muitas dúvidas, situações que a gente vê no dia a dia, e quando a gente tem uma pessoa, assim, extremamente capacitada para trazer essas questões à tona, e para poder nos explicar como que tudo isso funciona, para a gente poder aprender, isso acaba sendo, assim, de uma forma brilhante, um grande momento para nós aqui da IPC, tá? E, Marcos Castro, deixa eu só passar um recado que eu recebi aqui, ó. Oba! Fala para ele vir aqui em casa. A Dani passando esse recado aí para você, tá? Então, quando você estiver aqui próximo da gente, ó, vem tomar café aqui com a gente, tá bom? Com Pessoal, certeza. Eu vou passar a palavra para essa pessoa fantástica. Marcos Castro, por favor, agora é com você. Estou aqui te acompanhando, tá bom? Não vem com essa, não, porque a Dani me falou que ela ia conduzir. Esse negócio de estrutura de linguagem é um problema, né? A mulher tem o falo e ela diz que vai conduzir. E o outro já passa a palavra e não quer nem saber da coisa, né? Ô, Renatinha, eu estou me comportando bem? Tá. Então tá bom. Acho. Segue nessa linha aí que vai dar certo. Então tá bom. Ô, gente, então, o prazer é meu de estar aqui. Cumprimento o Marcos, a Dani. A Dani, em nome dela, que está com enxaqueca, eu cumprimento todos os demais docentes da EPC, colegas, e eu acho que tem também muitos psicanalistas aqui, os cumprimento a todos, e muitos estudantes de psicanálise. Eu estava vendo um seminário, esses dias, do grande Jorge Cesarino, e ele fala assim, em psicanálise não tem estudantes, em psicanálise tem estudiosos, porque a gente vai estudar para o resto da vida. Isso não tem jeito, né?
Ô, gente, eu não sei, ô Marcos, como é que funciona o café? Quem quiser interromper, interrompe, abre um espaço no final, eu não sei. Isso, normalmente no final a gente vai abrindo esse espaço para as pessoas poderem trazer suas dúvidas, suas Uhum. percepções. Claro que eu estou aqui acompanhando você em todo momento, a gente vai bater um papo, praticamente como foi lá na nossa live, tá? Os marcos da Então, mas olha, psicose. como a gente está com 104 pessoas agora, lógico, quem tiver aí com uma pulsão insuportável, levanta a mãozinha, o Marcos chama para o Sim. papo, né? E acho que a interação é muito importante, tá, gente? Então, agradeço, eu que agradeço a oportunidade. Que oportunidade? Que oportunidade de cumprir o tripé. Uhum. Freud colocou para a gente análise pessoal, supervisão e estudos teóricos. Lacan fala em escritos, transmissão, que é esse tipo de evento que a EPC também faz, é transmissão e clínica, né? E o Marco já sabe dessa história, eu vou me permitir sintetizar muito, tirando alguns detalhes, mas como a gente tem muita gente aqui já da área, muita gente estudiosa, estudante estudioso, gente, ninguém entra nesse ofício chamado psicanálise por acaso. Na psicanálise não existe causalidade, existe casualidade. Tudo tem uma causalidade. Realmente, eu acabei me envolvendo muito com a questão da psicose. Vamos lembrar, nós estamos entre psicanalistas. Vocês estão me ouvindo bem? Faz um positivo aí. Oi, Estamos oi. ouvindo bem, sim, Marcos. Tá. Então, beleza. Nós estamos num evento de psicanálise. Então, a gente fala de 3 estruturas clínicas: neurose, psicose e perversão. Fazendo um link com o que eu estava falando há pouco, a gente não vem para a psicanálise por acaso. A psicanálise, o psicanalista, ele se forma nos cursos de formação, mas, em especial, no divã. Não existe psicanalista sem análise pessoal. Não existe. Tampouco não existe psicanalista sem supervisão. Agora, assusta um pouco, talvez, o que eu vá dizer, mas quem entra na psicanálise pelo sofrimento leva vantagem. Porra, né? Quem entra na psicanálise pelo sofrimento. Por que eu estou falando isso? Porque dia 20 de julho agora fez 20 anos que eu entrei para a psicanálise. Daí foi 2 anos de formação em Campinas, aí em Campinas, Xará. Acho que nem existe mais escola de psicanálise de Campinas, uma escola lacaniana. Por que eu entrei? Eu entrei porque eu era um imbecil, eu era um idiota, e eu fui ajudar uma pessoa muito querida, que hoje eu sei que tinha uma estrutura clínica da psicose. Ele era psicótico. E do caso mais grave, do caso realmente psicose, que é a esquizofrenia, né? Essa pessoa muito querida, por conta da psicose, ele foi para adicção, drogas, crack. Só que, como eu digo, eu era um imbecil. Então eu fui conversar com ele, como imbecil que era. E entrei tentando castrar uma pessoa de 40 anos. Já passou. O que eu fiz?
você é um idiota, você vai perder tudo, você vai perder sua família, sua esposa, seu trabalho. Esse cara é médico, psiquiatra, psicanalista. Aí ele respondeu assim para mim: olha, vai estudar a mente humana para você saber o que aconteceu comigo. Como assim vai estudar a mente humana? Por incrível que pareça, a minha formação original é engenharia. Daí toda a minha vida acadêmica, pós-mestrado e tal, foi na área de administração. E há 20 anos atrás, essa pessoa querida, que eu perdi. Por que perdi? Não é um luto comum. É pior, porque eu não sei se ela morreu. Eu simplesmente não tenho contato mais. E essa pessoa era da estrutura clínica da psicose. E foi para a adicção, para as drogas. Estou falando de um médico formado na Unicamp, psiquiatra, Unicamp, psicanalista. Então, gente, na psicanálise, tudo tem uma causa. E talvez por conta dessa causa, que eu acabei, a psicanálise acabou me mandando ajudar, me mandando sofrer no setting, com muita gente que sofre desta estrutura clínica. Então é absolutamente importante, eu prometi a mim mesmo que qualquer transmissão que eu fosse fazer, que envolvesse a psicose, eu iria contar isso. Por quê? Porque psicanálise, para todos aqui, que fique bastante, que toque bastante o coração. Psicanálise é missão. Se assim não for, não vai conseguir ser psicanalista. E, já que hoje nós estamos aqui para falar da psicose, então é simplesmente uma estrutura clínica. Para nós. Só que tem a psiquiatria, tem a psicologia. Ciências, eu costumo dizer, parceiras, que devem trabalhar juntas. A psiquiatria com o CID-10, acho que está no 10, com a psicofarmacologia, quando necessário, a psicologia com o DSM-5, que desde o DSM-3 transformou tudo em transtornos, e a psicanálise. Mas, e a psicanálise com que manual? Nenhum. A psicanálise, ela é algo que tenta objetivar o singular. Lacan falava, a psicanálise é feita 1 a 1. Nós não estamos aqui numa aula de um bacharelado em psicanálise. Nós estamos aqui fazendo transmissão 1 a 1. Eu não estou vendo a carinha de todo mundo aqui, mas nós estamos com 112 pessoas, 1 a 1. Bom, vamos então falar dessa tal estrutura. Eu posso dizer para vocês, me interrompam, viu, Marcos, todo mundo, quando quiser. Tranquilo. Eu posso dizer para vocês o seguinte, todos nós temos traços psicóticos. Uau! O Zimmermann deixa muito claro isso. Uma coisa é a psicose como defesa mórbida do sujeito, a psicose propriamente dita. Mas não há quem aqui nunca tenha tido raiva, nunca tenha tido a sensação
de um cheiro, mas não tinha cheiro. Não há quem aqui... Vamos ver. Sabe aquele tremelique quando você tá para dormir que o corpo dá uma balançada? Sabe ou não? Ô, gente, faz um oi aí, não é sessão espírita. Aí. Ó, quem aqui nunca respondeu de maneira grosseira e depois se arrependeu? Isso são surtos. Então, primeiro ponto, a gente tem que entender que, para nós, psicanalistas, a psicose é só uma estrutura clínica. Tá. Quando que essa psicose vira algo psicopatológico? Quando que ela é extremada? Dependendo dos sintomas, da intensidade desses sintomas. Poxa, mas você falou aí psicopatologia. Ó, a psicopatologia... Ô, gente, quando eu estiver dando umas engasgadas, é sequela de covidento, que eu tive a minha última há 30 dias, tá? Então, esse fone de ouvido também, fiquei todo sequelado com secreção, mas tá tudo bem, tá? Tá joia, Marco. Então, ó, eu falei em psicopatologia. Psicopatologia. Ó, é bacana a gente entender, para ver que esse troço chamado psicopatologia perpassa essas três ciências: a psiquiatria, a psicologia e a psicanálise. Cada uma delas com o seu modo de acessar o sujeito. Mas eu disse que a gente cada um de nós aqui, estudioso. Então, o que é psicopatologia? Acho legal a gente pegar a origem da palavra. Psico, alma, espírito, palavra, linguagem. Estou deixando bem aberto. Patos, paixão, afeto, intensidade, doença. Logia, estudo, averiguação, construção de um saber. Então, psicopatologia, talvez a gente consiga traduzir do grego, né, com base nisso, como averiguação do que afeta a alma. Para nós, então, averiguação do que afeta a alma. Alguém levantou a mão. Não, acho que alguém levantou e baixou. Se tiver alguém Tá. que queira comentar alguma coisa. Eu quero. Opa, Gabriel, por favor. Não, eu apenas, porque outro dia eu gosto da etimologia, né? E aí o Marcos justamente me provoca desse jeito. Psicopatologia. Logia, eu traduzo por busca de sentido. Patos, daquilo que causa espanto. E psico, alma. Se eu junto tudo, é a busca de sentido de aquilo que causa espanto à alma. Uhum. Olha como a gente aprende a partir da etimologia, daquilo que causa sentido, porque a gente repete, a gente vai procurar significados. O que causa espanto na minha alma? Eu quero encontrar um sentido a isso. Desculpa, Marcos, é apenas... Não, por favor, professor, repete, por gentileza, para eu anotar, por gentileza. Psicopatologia vem de três palavras do grego: psico, patos e logia. Logia, eu traduzo como busca de sentido. Uhum. Patos, daquilo que causa espanto. Patos pode ser espanto também. E psico é alma. Ou seja, se eu coloco as três juntas, é a busca do sentido daquilo que causa espanto à alma.
Uhum. Isso. Muito obrigada. Eu traduzi Obrigado. aqui, muito parecido com o Gabriel, como averiguação, né? Ou busca desse sentido do que afeta, espanta a alma. É isso aí. Exatamente isso. Exato. E, Marcos, só aproveitando um detalhe aqui, quando você contou a história no começo, a Dani até estava dizendo o que foi, e foi, não é só ela que acha isso, eu creio que todo mundo que está aqui chegou nessa percepção também de como foi fantástico você trazer essa história para poder começar esse momento aqui com a gente. Né? Uhum. E quando ele fala assim para você, vai estudar a mente, né, vai aprender sobre a mente, na verdade ele trouxe exatamente isso que você e que o Gabriel trouxe, né? Vai estudar aquilo que causa o sofrimento da pessoa, vai estudar aquilo que a pessoa sofre, aquilo que ela sente, para que você possa entender, então, pelo menos um pouco do que ela possa estar ali passando naquele momento. Sem a gente, né, vamos até pegar esse termo da etimologia da palavra, sem a gente entender com tanta profundidade o que pode estar acontecendo com aquela pessoa, não tem como a gente adentrar a história dela, né? Então é fantástico a gente ter essas percepções de como a gente precisa se aprofundar nos termos, entender nos termos. Nesse caso, não estou falando somente da palavra, mas se aprofundar naquilo que a gente vai desenvolver. Por isso que a psicanálise entra como uma missão, como uma doação e como uma entrega, como você trouxe. E essas também são as palavras que a Dani utiliza para o dia a dia dela. Excelente, cara. Muito bom esse início. Então, agora, pena que nem sempre foi assim, né? Os esquizofrênicos no século XVI, XVII, eles eram presos, acorrentados, como endemoniados, né? Aí veio um cara chamado Felipe Pinel e falou, não, para tudo. Não, para tudo. Nós estamos tratando de quem sofre. Vamos averiguar, buscar o sentido do que afeta, do que espanta a alma desse sujeito. Aí, muita gente pensa, olha, começou a psiquiatria. Mas olha que coisa mais linda para começarmos a entender que a psicose é uma estrutura que Freud colocou como defesa, como negação. Pinel, Felipe Pinel, ele chamava antes essa pessoa que o Gabriel colocou, que eu coloquei, que o Marcos está colocando, que cuidava do que Lacan depois também chamou de loucura, não chamava psiquiatria. Essa pessoa que cuidava, até anotei aqui para eu não perder, era chamado de alienista, o médico que cuidava dessas pessoas a partir de Pinel, século XIX, finalzinho do século XVIII, chamava alienista. Por que alienista? É o que cuida do alienado, da pessoa que não suporta algo e acaba criando uma outra realidade. Ok? Muito bom. Então, olha só. Nessa história de criar uma outra realidade, vamos entender que psicose, como estrutura clínica, é essa coisa que o sujeito vive em outra realidade. Só para fazer uma comparação e ficar mais fácil, né? Na neurose, que é o comum, todos nós somos, né? O sujeito entrega para a gente o sintoma. Eu costumo brincar que ele fala assim, sim, toma, decifra-me. Sim, hífen, toma. Muito boa essa. É boa, né? Mas é o que eu sinto na clínica. O psicótico, não. Ele apresenta para a gente seus delírios, suas alucinações, né? E na perversão, o que o sujeito apresenta é, não toma. Ele recusa a realidade, o perverso.
na perversão. Voltando à psicose, o sujeito vive em outra realidade, tomando cuidado com... Isso é diferente de estado psicótico. O estado psicótico, uma parte do ego se mantém. Então, quando nós temos um surto psicótico de raiva, de ciúme exacerbado, paranoia, questão persecutória, perseguição, ou uma tristeza muito grave e profunda, onde os sintomas se perdem numa colcha de retalhos, num mosaico melancolia, e numa esquizofrenia leve, todos nós podemos ter um estado psicótico. Ah, Marcos, eu não entendi, não acredito. Tá, vai no DSM-5, item 298.8, transtorno psicótico breve. Ô, Marcos, mas por que DSM? Tá, porque, infelizmente, desde o DSM-3, sumiu a psicanálise. Sumiu a psicanálise. Nós estamos no DSM-5. Só que a psicanálise não trabalha com manuais. A gente tem a ajuda se precisar, sem dúvida. E nós ajudamos também, tanto a psicologia como a psiquiatria. Então, deixando claro essa diferença, psicose, estrutura clínica, quando que ela vira psicopatológica, ou seja, o sofrimento é tamanho que afeta, que espanta a alma do sujeito. Quando que ela vira, então, psicose, como a gente está acostumado a entender? Quando essa intensidade desses sintomas é muito grande. Por isso que Freud, em 1913, ele fala que a psicose é uma doença de defesa. Defesa de quê? De algo insuportável, algo inassimilável. Então, Lacan, em 1930, ele era estagiário, não é estagiário que fala na medicina, era residente do Hospital Santana, em Paris. Mas como todo louco, né, igual Lacan, ele escreveu no quadro da sala dos residentes: só é louco quem quer. Daí a tradução ficou ruim, o certo é: só é louco quem pode. O que quer dizer isso, Marcos? Quer dizer que a psicose, enquanto estrutura clínica, é uma defesa do sujeito a algo insuportável. O que é esse algo insuportável? Por favor, tirando a Laude Silva, que eu conheço muito bem, psicanalista, faz supervisão comigo, tem mais alguma colega aqui da área do direito, por favor? Se tiver alguém, pode falar, pessoal. Tem o João, tem a Ellen é do jeito, não? Mônica, Eu do escondidinha direito. antiga. Arrê. Pedro Bueno está aqui também, apontou. Cris também, Cris? Cris também. Tem uma galera aqui, Marcos Castro. Muito bom. Então, essa galera agora não está aqui à toa, vai sofrer. Essa galera vai ter que me ajudar. O que significa um processo forclos? O que é quando a gente fala, o advogado, o juiz, esse processo está forclos? Posso responder? Não. Eu quero de alguém do direito. Vamos lá, pessoal. Lacan Do direito. Isso, Lacan roubou do direito, essa terminologia. Uhum. Vou ajudar, porque vocês já estão há muito tempo no direito, não lembram dessa aula. Um processo forclos é um processo que perdeu o prazo, que não há mais como recorrer. Não há mais.
Prescrito. Quem falou? Eu. A Rê? Não necessariamente prescrito, Rê. Às vezes está lá, mas não tem mais o que recorrer. Perdeu o prazo. Marcos, eu entendo como um Do direito que direito. não foi até usado. Um direito que deveria ter sido e acabou não sendo usado, esse direito. Então, perdeu o direito de usar o direito. Por aí. Tem Que outro direito? termo, ô, Pedro. Cadê o Pedro? Decadência? Cadê o Pedro? Oi, estou aqui. É decadência, não é, Pedro? Não lembro mais. O Isso, outro... prescrição decadência. A gente vai ter Isso, essas duas prescrição possibilidades. e decadência, né? Legal. Isso, prescrição decadência. É isso aí, Marcos, Olha, querido. No direito. processo Fórculos, decadência, perdeu o direito de usar o direito. Olha que legal quando a gente interage. Ó, um psicótico, uma estrutura clínica da psicose. Vamos primeiro dizer o seguinte: ninguém vira neurótico, psicótico ou perverso. A gente é. É a nossa estrutura. O neurótico é neurótico, todos nós somos, e assim psicótico, e assim alguém da perversão. A gente sabe de Lacan isso, lá na criança mítica. Hoje a gente sabe que isso até pode ser transgeracional. Agora o Gabriel falou um troço muito top. Perdeu o direito do direito. Aonde está a origem que a psicose que está lá aparece? Quando essa criança, esse sujeito, perdeu o direito ao direito da castração. Na psicose, vamos falar do modo de Freud, vamos falar do modo de Lacan. Do modo de Lacan, não houve a simbolização. Do modo de Freud, teve alguma coisa que não rolou legal ali entre o narcisismo primário e o narcisismo secundário. Narcisismo primário, tudo se resolve ali no bebê, no corpo do bebê, autoerotismo. Narcisismo secundário, quando a gente aprende que a gente precisa do outro. Nesse meio tempo, há a castração. Ela pode ter sido excessiva ou inexistente. Ou não houve o não, ou o não foi tão excessivo que acabou com o sujeito. Exemplo clássico de um não excessivo que acabou com o sujeito. Quem chuta? Exemplo clássico de um caso, vou dar a dica agora, estudado por Freud e não analisado por Freud. Schreber, pai pedagogo. Ele tratava o filho de um modo extremamente professoral e pedagógico. Ele tinha utensílios, equipamentos para acertar a postura, para o moleque não se masturbar, e se dizia pedagogo. Sugiro muito a leitura, já tem traduzido para o português, do próprio livro da narrativa do Schreber. Né? Freud estudou o Schreber, presidente Schreber, presidente porque ele era presidente de uma alta corte anglo-saxônica. E Freud estudou o caso para tentar entender a psicose. Continuou em controvérsia, continuou estudando. Igual o Homem dos Lobos, né? A psicose sempre deixou nós, psicanalistas, desde Freud, extremamente confusos. Então, voltando aqui... Oi?
Inclusive, já deixo aqui o convite para você participar com a gente. Em breve, nós estaremos trazendo esse caso, o caso do Schreber, né, Uhum. para a discussão das obras freudianas. Então, já deixo o convite aqui para você participar com a gente. Maravilhoso. Tá bom? Então, gente, voltando ao processo que os advogados presentes ajudaram tanto, o que é um processo forclus? Perdeu o prazo de recorrer, prescrito, lá sei eu, como diz o Gabriel, o direito do direito. O direito do direito do quê? De ser castrado. A gente vê hoje na clínica, quem atua, e vocês que vão atuar, um crescimento exponencial dos casos de psicose. Sejam elas graves, esquizofrenias e tal, sejam estados psicóticos. Sabe o que é isso? Excesso de sim. Eu deixo meu filho fazer tudo, como que deu errado? Né? Falta da castração. Seria o excesso de sim e a falta do não, Marcos? Exato. É que eu quis dizer hoje. Hoje piorou muito pelo excesso de sim. Né? Uhum. Mas pode ser pelo excesso de não, como foi o caso do Schreiber. Né? Quem tiver curiosidade, como a gente sabe que tudo é um retorno ao Édipo, tudo é um retorno ao Édipo, eu indico aquele livro Complexo de Édipo, o complexo da qual nenhuma criança escapa, do Juan Davinasio. Absolutamente sensacional. Então, como tudo é um retorno ao Édipo, tem um estudo desde 2008, eu acompanho da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, maravilhoso, sobre a geração canguru. Alguém já ouviu falar? O que o canguru faz? A mãe canguru. Não sei lá se eu como é que é feminino de canguru, canguroa, não sei. Mas a mãe canguru fica levando o filhote na bolsa, não no útero. E hoje está acontecendo muito. Obrigado quem postou do Násio. Estou postando aqui, Marcos. Oi? Eu estou postando aqui para o pessoal poder pegar depois. Maravilha. Então, ó, isso tem acontecido muito. Depois vocês estudem isso, que é outra conversa, que são as pessoas de 40, 50, que ainda moram com os pais. Aí tem duas coisas. Ou é uma conveniência compartilhada numa boa, problema algum. Ou, quem quiser depois, procure esse caso, Geração Canguru. Tem entrevistas maravilhosas, é algo que está muito em voga. Tá? Muito bem. Marcos, então, o que é a tal da foraclusão? Um termo cunhado, um neologismo cunhado por Lacan, já usado em Freud, onde é colocado essa defesa, é uma defesa, igual outras, que o Radar deu um curso maravilhoso sobre defesas do ego. Lembra, Marcos? Opa, com certeza. É uma defesa. Então, a psicose é uma defesa que se utiliza desse mecanismo chamado foraclusão, que é o quê? O sujeito se foraclui, ou seja, ele vive em outra realidade. Vamos lá, eu estou falando da psicose propriamente dita. Quando é estado psicótico, que todos nós podemos passar por, aí tudo bem, volta ao normal. A sua estrutura normal, né? Tem normal. Volta à estrutura dominante. Agora, quando nós estamos falando de psicose mesmo, o sujeito está foracluído. Aí vem aquela controvérsia. Dá para curar? Olha, até pouco tempo atrás,
eu achava que a gente só melhora o bem viver do sujeito. Então, estou falando da psicose propriamente dita. Agora, quando você começa a estudar, você começa a se questionar. Na psicanálise, uma pergunta vale mais que 1000 respostas. Então, já que o Marcos está procurando, Xará, Juan Davinazio, os 5 grandes casos de psicose, alguma coisa assim. Se você puder achar aí, eu tenho. Qualquer coisa eu mando em PDF, depois vocês mandam para a galera. Quando eu fui estudar o caso Dick, de Melanie Klein, o garoto hoje seria tido como algo parecido com autismo, esse mesmo. Hoje seria algo parecido com autismo que não, vou repetir, não tem nada a ver com psicose. Está em estudo, uma 4ª estrutura, lá sei eu. Mas esse rapazinho, a biógrafa da Melanie Klein o encontra 15 anos depois, ele está trabalhando, num trabalho que ele consegue, e muito bem, obrigado, com algumas restrições. Então, talvez tenha cura. Como que a gente trabalha o manejo clínico da psicose? Vamos lá. Na neurose, você tenta, de alguma maneira, seja na histeria, na neurose obsessiva ou na fobia, diminuir a insatisfação do sujeito com a realidade. Na perversão, ele recusa a realidade. Ele conhece, mas recusa. Na psicose, é outra realidade. O Marcos vai lembrar desse caso, que é um caso que eu vivi. Lembra o caso do eucalipto, Marcos? Ou não lembra? Sem dúvida, claro, eu lembro sim, inclusive, quando eu posso, quando estou na oportunidade, eu cito você e cito esse exemplo. Um rapaz, estrutura clínica da psicose, esquizofrênico, internado. Ô Marcos, toda psicose precisa internar? Não. Várias psicoses precisam internar? Sim. Porque às vezes a causa da psicopatologia está no meio em que ele vive. Era o caso desse rapaz. Eu não posso chamar de estágio, de acompanhamento, não, eu acompanhava um psicanalista para aprender. E nós fomos lá, num hospital psiquiátrico em Campinas, e esse psicanalista, junto com a psiquiatria, junto com a psicologia, junto com a terapia ocupacional, junto com tudo que era possível, tratavam desse rapaz. Mas tem uma parte da psicose que só nós conseguimos tratar. Porque é a parte da fala. E como que a gente faz o manejo? De modo muito simples, não é o momento aqui para muitos detalhes, né? Mas você tem que falar a língua dele. Lacan falava la langue, porque ele tem sintoma com TH. Seminário 23, para quem curte Lacan. Antônio Quinet, Prática e Clínica da Psicose, ou Teoria e Clínica da Psicose, para quem quiser algo mais simples. Excelente livro. A gente tem que falar a língua dele. Então, vamos lá. Andando pelo corredor, esse rapaz não queria tomar mais remédio. Aí ele tinha surtos inacreditáveis. Aí o psicanalista conversando com ele, eu atrás, aprendendo. De repente o cara para e fala, eu sou um eucalipto. E a seiva circula em mim. E eu estou sentindo isso. Não adianta nada você falar para ele, como assim? Você não é eucalipto nada. Você está fugindo da realidade.
ele vai se fechar na realidade dele. Porque ele é fora fluido. Até hoje eu me emociono quando eu lembro o que esse colega fez. Ele parou também do lado do cara e falou: eu também sou um eucalipto. E eu também estou sentindo a seiva. Agora eu tomei remédio e a minha seiva está forte, a sua está forte. Resultado, o rapaz voltou e tomou remédio. Isso é a cura psicanalítica da psicose. Grave. Oi. Você me permite trazer um exemplo também? Por favor. Uns tempos atrás, a Dani e eu participamos de uma aula sua sobre psicose. E eu achei fantástico quando você trouxe aquela fala assim, surfa na onda do psicótico, na crista da onda. E eu uso isso na minha supervisão. Aquela imagem é linda, né? Nossa, fantástica demais, muito bonita. Conta ela aí. Se você tiver aí, a gente projeta ela aqui. Qualquer coisa, manda para mim no meu WhatsApp que eu projeto ela aqui para o pessoal ver. Ela é fantástica. Enquanto isso, eu vou explicando aqui para o pessoal. Eu estive numa supervisão... Se eu te mandar o slide, o conjunto, você acha ela? Eu falo o número do slide para você aqui. Manda no meu WhatsApp. Enquanto isso, eu vou contando aqui para o pessoal. Esse exemplo que você trouxe, essa fala, eu usei na supervisão. Eu tive uma supervisionanda que ela me falou: Marcos, eu vou atender uma pessoa e ela está na estrutura psicótica. Como é que eu faço? Eu lembrei exatamente disso que você trouxe na sua aula. Eu falei assim: olha, surfa na onda dele. Ela falou assim: como assim? Eu falei assim: entra na história. E aí, o analisando dela veio para a sessão, começou a conversar com ela e, de repente, ele falou assim para ela: eu sou perseguido na rua. E aí ela falou assim para ele: eu também. Daí ele falou assim, ela fez até o gesto que ele fez. Ela levantou assim na cadeira e falou assim: nossa, você também é perseguido na rua? Aí ela falou assim para ele: o tempo todo. Daí foi o momento em que foi a fenda que ela encontrou para poder entrar na história dele. E daí para frente a história fluiu, porque ele permitiu que ela adentrasse essa história. Então foi muito bacana. E foi justamente a sua aula. Tô achando aqui. Tudo bem, tranquilo. Vai então, enrolando. Justamente a sua aula. Vai enrolando o povo aí. Tá joia. Mas, aproveitando também, enquanto você procura, você trouxe um ponto fantástico, Marcos, que é a questão da interdisciplinaridade. Né? Da gente poder entender das áreas. Cada área tem a sua forma de compreensão das psicopatologias e tudo mais. A psiquiatria tem a sua forma de ver, a psicologia tem a sua forma, e a psicanálise tem a sua maneira de olhar para isso. Quando você traz essa questão da DSM, é justamente dessa forma que eu penso também. A gente pode, claro, conhecer, a gente pode se aprofundar na DSM para poder entender daquilo que está sendo exposto, né? Mas o importante nisso tudo é a gente perceber que na psicanálise, se a gente não adentrar a história, se a gente não se aprofundar ali no fato que o próprio analisando está trazendo, principalmente no campo da psicose, a gente acaba fechando essa oportunidade de conversar com ele. Porque é bem o que o Marcos trouxe. Uma vez que a gente não cria esse laço, não cria essa comunicação... Está aí no seu WhatsApp. Maravilha. Já estou enrolando o pessoal aqui, como você pediu. Tá? Quando a gente não consegue criar essa proximidade, entrar nessa fenda, né, abrir a porta e olhar a história do analisando por essa porta se fecha. E depois a gente precisa caminhar de novo, se possível, para conseguir entrar. Né? Então, é muito importante a gente entender a interdisciplinaridade, quanto a gente pode também utilizar disso tudo para a gente poder fazer um manejo, trabalhar, de alguma forma conseguir adentrar a história, mas percebendo também que cada área, a psiquiatria tem a sua, a psicanálise tem a sua e a psicologia tem a sua. Cada área tem a sua maneira de trabalhar. Né, Marcos? Temos duas pessoas aqui, Marcos. Beleza, pode passar a bola. Enquanto você localiza aí, eu vou falando outras coisas aqui.
tá? Eu vou passar primeiro para a Fernanda, depois Pois o não. Roger está aqui na fila. Fernanda, por favor, depois o Roger. Oi, boa noite. Me ouvem? Sim. Oi, Fernanda. Tudo bem? Boa noite. Então, fiquei bem tocada assim, com a frase, né? Surfa na onda, com a expressão, na verdade. Mas, assim, eu fiquei pensando que eu surfo bem na onda, só que não necessariamente só da estrutura psicótica, né? Porque nós, neuróticos, a gente também precisa que surfem um pouco da nossa onda, né? Não sei se eu estou me fazendo entender, mas, por exemplo, hoje, quando eu atendi alguns pacientes, né, eu me pego muitas vezes, dependendo da história, analisando, né, o contexto, se ele é verídico ou não. Quando, na verdade, não me importa a verdade. E o que é a verdade? Então, eu tenho que surfar na onda do que está sendo dito. Então, aí, quando você falou isso, surfar na onda, eu falei, nossa, mas hoje eu não tive nenhum paciente com estrutura psicótica que surfei em várias ondas, né? Porque a gente surfa na onda do que está sendo dito. E eu acho que isso é que a psicanálise é muito surfar naquela onda. Fernanda, muito legal você trazer isso. Então, vamos melhorar um pouquinho aí. Posso compartilhar aqui, Marcos? Deixa eu só responder para a Fernanda, Tá, beleza. senão vai distrair. Beleza. Ô, Fer, vamos falar de empatia psicanalítica. Esquece esse significante que te tocou surfar na onda. O que é empatia psicanalítica? É bem diferente da empatia do senso comum, né? A empatia do senso comum, a gente se coloca no lugar do sujeito, tal. Não se incomode, porque o que você faz é a empatia psicanalítica, não a empatia do senso comum, que é o quê? Seja com a neurose, seja com a perversão, seja com a psicose, é sofrer no setting, e não sofrer por. Tá certo? A gente recebe aquele conteúdo do sujeito, se precisar intervir, intervém, se sentir que deve. Então, tudo bem, tá? Tudo bem, Fer? Tudo, entendi. É Mas que aí eu quando a não gente fala... necessariamente entro no discurso. Sim, é que quando a gente fala da psicose, você vai ver com o slide, aguenta a mão, Marcão, xará. Super de boa, tô aqui. Você vai ver no slide o tamanho da onda. Você vai assustar. E você vai ver onde está a realidade. E como que você surfa. Então, o que você falou aí é o manejo. É a relação transferencial. Ok? Alguém mais levantou a mão? Okay. Tinha outra pessoa? Sim, o Roger. Pois não, Roger? Oi. Então, eu acho que uma colocação legal quando se fala de transtornos mentais, que é uma área que eu me dedico muito, tem até a gente fez até um bate-papo do filme do Coringa uma vez, que fala, né, que ele fala que a pior parte de ter um transtorno mental é que as outras pessoas acham que a gente tem que agir como se não tivesse. Uhum. Eu acho que isso tem muito a ver com, no setting, falando de setting, né, com o respeito à fantasia, né? Porque quando se fala de a busca da verdade, é a verdade dele, né? Uhum. E isso não importa se a verdade é fantasiosa ou mentirosa, ou ela existe ou não, mas é a verdade que ele vive, é a fantasia que ele vive, né? Uhum. Eu acho que a importância da psicose e do surfar na onda, eu acho que está justamente nisso, do respeito à fantasia, do respeito ao que ele vive, né? Com uma diferença, né, em relação à neurose, por exemplo. Na neurose, você vai fazer esse entendimento da fantasia, vai haver, falando em Freud, uma neurose de transferência, que é transformar aquilo que dói, passar para o analista vai intervir ou não, e falando em Lacan,
você vai se colocar no lugar de sujeito suposto saber, que na verdade não sabe nada, para receber essa fantasia. Então, na neurose, a gente acaba tendo alguma intervenção de realidade. Já respondeu a minha pergunta. A minha pergunta ia ser justamente essa. Se na psicose, a diferença entre a psicose e a neurose. Então, eu vou responder melhor para você. O Jacques Alain Miller, num dos seus seminários aqui no Brasil, talvez vai te ajudar bastante, Roger. Ele fala assim, como diagnosticar a psicose? Ele é tão simples, ele fala, eliminando a hipótese da neurose. Ou seja, tem uma clareza entre o eu e o isso, você consegue ver diferença no sujeito entre o ego e o id. 2, o superego é evidente, ou o supereu é evidente. Ok, se isso for assim, neurose, está descartada a psicose. Então, como que a gente faz o diagnóstico diferencial? Ninguém está cravando o diagnóstico, tá? No manejo, para supor uma psicose. Só quando você consegue descartar a neurose. Lacan dizia, quer entender a, abre aspas, normalidade? Entenda a loucura. Ok? Muito Perfeito isso, agradecido. Marcos. Perfeito isso. Muito bem colocado. Eu estou com a Sol. A Sol, depois o Kiss. Tá? Sol, por favor. Sol, seu microfone não está ativado, Sol. A gente não está conseguindo te ouvir. Veja se você tirando o fone, dá para ativar o microfone. Ainda não, Sol. Ou a Sol não está conseguindo, ou eu estou num surto psicótico aqui, Marcos. O que está acontecendo? Não estou ouvindo, Pode ser não. isso? Não? Ah, Não. então eu não estou sozinho. Você está surtando comigo também, é isso? Estou Ah, alucinando. então beleza. Maravilha. Ô, gente, enquanto Ó, o Sol tenta aí, qual a diferença isso. de alucinação e delírio? Boa. Alucinação e delírio são fenômenos elementares da psicose. A gente não fala sintoma, né, para psicose. A alucinação envolve os sentidos. Visão, audição, olfato, tato. São 5, esqueci de um, paladar. Então, isso é alucinação. Então, o Marcos falou aí, estou alucinando. Perfeito. Não estou ouvindo. Delírio é quando altera o pensamento. Por exemplo, a gente sonha acordado. Né? O presidente Schreiber, ele se olhava no espelho e ele estava passando por um processo que ele bolou o nome de emasculação. Uhum. Ele estava se transformando em mulher. Então, são os dois principais fenômenos elementares da psicose. Tem outros, dificuldade com laço social, repetições evidentes, uma característica narcísica, tanto é que Freud no início começou a tratar como neurose narcísica, ou seja, tudo é o outro que fez, tudo é universal, tá? São fenômenos elementares. Tá? Então parece que a Sol conseguiu, Sol, querida. Saudade de você? Não. Acho que ainda não abriu, Sol. Bom, tem mais alguém. Kiss. Vamos na sequência, vamos passar por Kiss, enquanto a Sol vai verificando ali, depois a gente retorna. Opa, tudo bem? Boa noite, Marcos. Oi, Kiss, boa noite. Oi, Eu não sei para qual Marcos ele falou, mas vamos lá, Marcos. Certo? Ah, é para os dois. Vai para os dois. Tá certo. É que você falou um pouquinho sobre o manejo clínico no caso da psicose e a diferenciação da neurose. Só que eu um pouco sobre a diferença entre a depressão e a melancolia. E eu vejo muita gente, às vezes, colocando como se fossem coisas iguais. E, às vezes, até como se a melancolia viesse depois. Como se a neurose,
a depressão é uma neurose, a melancolia é uma psicose, como é que seria o manejo clínico se é difícil de identificar isso no paciente? Não é difícil, levando, não. Não é difícil, não. Primeiro, vamos lá. A depressão, nós estamos falando de psicopatologia, tá? Então, a depressão, para nós, do jeito que a gente entende na psicanálise, é só um sintoma. E na depressão, você vai conseguir achar uma relação objetal específica. Pode ter certeza. Qual é a diferença para a melancolia? Alguém aqui tem aquário? Eu já tive, eu montava aquário. Olha que legal, eu também. Sabe quando você põe aquele... não pode falar palavrão, desculpa, Renata. Aquele monte de... Tô atento aqui, Marquinhos. Superego tá atento aqui, viu? Viu, supervisiona eu aí. Tô de olho. Ô, Kiss, quantos peixinhos você chegou a ter no aquário? Mais de 10? Depende do tamanho, depende da litragem. Não, tá. Então imagina um aquário cheio de peixinho, andando para lá e para cá. Beleza. Super lotado. Isso são os significantes, falando de Lacan, ou são os sintomas, falando de Freud, da melancolia. A melancolia, você perde a relação objetal. Você não consegue achar a causa. E na neurose, depressão, como um sintoma neurótico, você consegue chegar na fala do sujeito com ele, como diz a Fernandinha, entrando na fantasia, você consegue identificar a relação objetal. Vai vir na fala do sujeito. Mas Na melancolia, cada dia ele vai trazer uma coisa para você. Mas vamos supor que um sujeito passou a vida inteira perdendo objetos e isso foi acumulando a vida dele. Ele não vai se sentir meio que perdido também, do mesmo jeito, de qual objeto que está causando esse sintoma? Ele talvez sim, você não. É sua função como psicanalista, na fala, na escuta atenta, pode ter certeza que alguma coisa vai repetir. Mas poderia, então, na depressão não ser um objeto específico, mas vários. Sim. E outra coisa, a depressão, vamos tomar cuidado, é uma psicopatologia. Como tal, para nós, ela é só sintoma. Tá? Então, se você falar em depressão maior... Da neurose, ou não? Sim, é da neurose. Mas se você falar em depressão maior, depressão menor, distimia, isso tudo são sintomas de sofrimento, né? Que você vai identificar a relação objetal. Agora, na melancolia, eu costumo dizer que é um mosaico de sintomas, um mosaico de sofrimento. É muito difícil você identificar 1, 2, 3, é o aquário de peixinho nadando para tudo quanto é lado. Ok? Marcos, até para corroborar com a sua fala, uma forma também da gente entender essa diferença está no texto de Freud, Luto e Melancolia. Luto tem um objeto, né? Tem um objeto. Na melancolia não tem. Até para poder corroborar com o que você está trazendo. Perfeito. Luto. Mas e se junta as duas coisas, como é que a gente faz? Oi? E se junta as duas coisas? Ele não pode ser melancólico, depressivo ao mesmo tempo? Não. A melancolia é um traço da psicose. Ou seja, a depressão já se desenvolveu nessa estrutura psicótica. Né? Já. E na neurose, você pode ter o sintoma, que todo mundo fala de depressão, né? Que é uma psicopatologia, depressão maior ou depressão menor, mas na melancolia, não. A melancolia, o sujeito pode ficar fora incluído, a ponto de viver em outra realidade. Qual? Da tristeza profunda. Silvia Ele volta tudo para ele, de uma forma assim, bem simples. Luto e melancolia, era isso que eu ia falar antes do professor Marcos. Autodestruição, auto-humilhação, autoacusação, autoflagelação, tudo para ele, volta tudo para ele.
Ele é o pior Já que a dos gente está falando piores, de dos melancolia, piores, dos piores, dos piores, e vai estar nisso, e tem um pouco desses delírios, né, Marcos, né? Tem essas alucinações, tem esses surtos eventuais, entendeu? tanto E é tá que sempre ali, voltando tudo para ele, é o pior, do pior, do pior, do pior. Ele se sente então, culpado pela olha situação. que a Renatinha falou. Tudo voltando para ele. O narcisismo é uma característica da psicose. E aí ela pode aparecer na esquizofrenia, na melancolia, na paranoia. Ele volta tudo para ele. Então, eu repito, vamos lá para Freud, narcisismo primário, narcisismo secundário, alguma coisa aconteceu aí. Mesmo no sofrimento, tudo vem para ele. Eu sou o sofredor, eu que mais sofro, eu. Tanto é que Freud chamava de neurose narcísica, né? Uhum. Não há um objeto que substitui. Não tem. O objeto a gente sempre tem de fora, né? O objeto sempre está do lado de fora, nesse caso. Quando a gente fala da neurose narcísica, ou depois veio ser chamada de psicose, a gente está falando do eu, como a Renata está dizendo, como o Marcos está explicando. É sempre o eu. Não tem um E, aliás, objeto. trazer o luto, perda e melancolia foi fantástico, né? Porque quando você pega uma pessoa que está no luto, você dá graças a Deus. Porque depois do luto, a progressão é para perda, começa a ficar meio complicado, e depois vai para a melancolia, né? Sim. Então, o luto é bom para a gente trabalhar no set. Tem a Silvinha Veronês, também, da minha turma, levantou a mão aí. Fala, Silvinha. Pode dar a palavra. Oi, boa noite. Eu acho que Boa você noite. acabou de explicar, Marcos, porque a minha dúvida era justamente se um luto, a perda de um único objeto, essa perda não elaborada, se ela pode ser a causa futura da melancolia. Um único objeto perdido e não elaborado pode transformar em melancolia. Mas acredito que sim, pelo que você acabou de falar, então. Ó, se perder a relação objetal, eu vou dar um exemplo, então. Eu tive uma paciente que perdeu o namorado na Covid. O namorido. Ok? Ela passou por outros profissionais que em poucas semanas, 2 semanas de luto, ela tinha uma relação só. Perdi meu namorado. E ela se sentia culpada porque ela que a transferiu de hospital. Ele estava quietinho no hospital, a família pegou no pé, ela que tinha internado, transferiu do hospital. Transferiu no outro hospital, ele foi entubado e morreu. Então ela tinha uma questão de culpa disso, ok? Mas ela veio para mim já quase numa melancolia. Por quê? Olha como isso é grave, a pergunta é muito pertinente. Porque alguém falou para ela o seguinte, outro profissional, chega desse luto, para, 2 semanas, você linda, sai, vai caminhar, vai amar, vai arrumar outro namorado, vai tomar uma. Bom, ela virou adicta. Está viciada. Bebida. Sabe por quê? Porque não viveu o luto. Então, se não viver o luto, sim, começa a ter outros significantes. Ela, por exemplo, agora tornou-se dependente química. Tá? Mas calma aí, é com você. Tem um monte de gente levantando a mão. Maravilha, fantástico. Estou aqui com a Valéria. Valéria Mansur. Valéria, por favor. Essa é minha amiga do Instagram. Opa, legal. Cadê Valéria, a Valéria? só habilitar o microfone, Valéria. Eu acho que é a Valéria que eu estou pensando. Oi, Valéria, o microfone não está habilitado. Você precisa habilitar. Ainda não estamos te ouvindo, Valéria. Eu acho que ela também não está nos ouvindo, Marcos.
Bom, vamos esperar. A Sol, Quer se pôr a o Sol slide? estiver por aqui, vamos lá. Enquanto isso, eu vou compartilhar a tela aqui. Então, Bravo. pronto, agora eu já Opa, consegui abrir. agora sim. Sim, Cadê? eu sou do Instagram, sim, e assim... Oi, Valéria, querida. Oi, tudo bom? Tudo bem, Marcos? Tudo. Então, na questão da melancolia, eu achei interessante quando o Marcos colocou a questão do processo agora, né, do luto, porque Freud dizia que na melancolia o objeto recai sobre o sujeito, né? Então, o que se perde não é um objeto, né? O que se perde é algo do sujeito que está no objeto. Né? Isso é muito interessante, porque, por exemplo, não seria a perda, por exemplo, de um emprego, seria a perda daquilo que o emprego significou para a pessoa, daquilo que representa a pessoa nesse emprego. Introjeta, Então, né? isso que está introjetado. Então, é uma perda de algo que a pessoa... É uma parte do eu, uma parte de si que é perdida quando se perde esse objeto. Olha só o que ela falou, que coisa mais linda. Valéria, obrigado. Por isso que a gente coloca Achei muito a interessante melancolia... a colocação do processo. Por isso que a gente coloca a melancolia na psicose. Olha o que ela falou. O eu e o isso se confundem, né? Acaba virando uma coisa dela. Isso é genial. Obrigado, Valéria, viu? A famosa frase, né? A sombra do objeto Marcos. caiu sobre o eu, né? Exato. Exatamente. Ótimo, Lê. Muito bom. Deixa eu jogar na tela aqui, Marcos. Vai ajudar a Fernandinha a surfar. Você achou o slide? Opa, já está compartilhando aí, ó. Vai aparecer. Eu vou deixar primeiro vocês olharem um pouquinho, por favor. Olha o tamanho dessa onda. Essa onda eu tirei de uma imagem de 13/12/2021, na praia de Nazaré, em Portugal. Para tentar mostrar a questão desse surfar, viu, Fernanda? Olha lá. Vocês estão vendo um surfista ali, onde eu pus uma palavrinha sujeito? Eu vou apontando aqui, Marcos. Então, note, a onda começa lá em cima. Olha o traço que a prancha faz. Boa. Aí é o processo de foraclusão. Acabou. Não volta. Acabou. E o sujeito está surfando onde? Não aparece aí. Mas tem a pranchinha dele que o Marcos está mostrando. O sintoma com TH. Como diria Lacan, é isso que vem no real. Vamos para Freud? É isso que o sujeito traz para nós na clínica, na fala do ego, do eu. Mas é outra realidade. A realidade é real. O cara está no real. O cara está na realidade dele, ou seja, no nada para a gente. Se pensar em Lacan, se pensar em Freud, ele está em outra dimensão. Ele está no sintoma, olha que interessante, dele. Só que olha como é que Lacan escreve sintoma, com TH, é outra coisa. Agora, olha o psicanalista. O psicanalista é aquele de jet ski ali, ó, Fernandinho. Então, o único jeito de você falar com este sujeito foracluído, a realidade está aqui, ó. Olha a realidade. É o povo aqui olhando. O cara não vive mais nessa realidade. É o que eu falei lá do cara que achava que ele era um eucalipto. Então, o único jeito de você acessar, o Marcos contou aí um caso de alguém da supervisão, é você falar, estamos juntos. É o que Lacan, no Seminário 23, de modo bem amplo, ele não falou só para psicose, ele fala de la língua. Ou seja, você vai falar a língua dele, você vai entrar realmente na história dele. Fernanda, você entendeu por que eu usei o surfar? No neurótico, não, né?
no neurótico, a gente vai sim entrar na história dele, que o real pode voltar para a realidade, se a gente pensar em Lacan, você consegue ter esse confronto da eterna insatisfação com a vida nossa, do neurótico, com a realidade. Se for na neurose obsessiva, vai vir culpa. Se for na neurose histérica, vai vir conversões orgânicas e eterno sofrimento. Se for na neurose fóbica, nesse abismo que separa o sujeito da realidade de extrema insatisfação, na neurose fóbica vai vir uma relação objetal. Então, é diferente daquele sujeito que olha o quanto ele já surfou daquela onda, porque ele perdeu o prazo. Não houve a castração. O eu e o isso se confundem. Não simbolizou. Então, não volta. Então, o único jeito para você manter ele surfando no sintoma, qual sintoma? Da foraclusão, por exemplo, da defesa, de ser um eucalipto. O único jeito é você falar a língua dele. Rapidamente eu vou contar. Eu perdi uma paciente, perdi no sentido que ela não quis mais saber de mim. Uma paciente de psicose, porque ela recebia um benefício do LOAS. E ela estava comigo há bastante tempo e tal, e eu errei. Olha que beleza. Como é da cidade que eu moro, quem fornece o LOAS é o CRAS. Então, quando eu soube que ela ia perder o LOAS, eu liguei para o pessoal do CRAS e falei, que papo é esse dela perder o LOAS? Marcos, ela não manda os documentos, é só para renovar. Então, a gente mandou uma carta ameaçando para ela mandar. Aí, esse idiota que vos fala ligou para o filho dela e falou, puta merda, desculpa, Renata, poxa vida, dá para mandar esses documentos, senão sua mãe vai perder o LOAS e vocês precisam disso? Ah, dá. Ela era da estrutura da psicose. Mandou. Passada uma semana, voltou o benefício. Eu, todo feliz, mandei um lembrete no WhatsApp. Nossa sessão hoje. Ela falou, não quero mais saber de você e não quero mais saber de psicanálise, você se meteu na minha vida. Ó, ela queria perder o LOAS para culpar o que ela fez. O que ela fez? Ela fazia postagens direto contra o governo, seja qual governo for, o anterior, esse, não me interessa. E ela achava que o presidente da época leu e mandou suspender o LOAS dela. Nós temos 7 mil municípios, né? Se preocupou com um município de 28 mil habitantes com uma pessoa. Mas eu não tinha que me meter. Eu tive uma atividade extra-setting. Perdi. E eu estava ajudando muito ela. Muito. Muito. Não sei mais dela. Sabe por quê? Porque eu não falei a língua dela. Nossa, você vai perder? Que presidente filho da puta? Como é que ele faz isso com você? Não, eu fui me meter e pior, extra-setting. Ficou claro, Fernando? Então é isso aí, gente. Olha lá. Ó. Sujeito psicótico, fora oclusão, perdeu o prazo. O prazo estava lá em cima, ó, dava para ele não ter entrado nessa onda. Então ele tem o sintoma. Quais? Fenômenos elementares, alucinações, delírios, isolamento, repetições evidentes. A linguagem é escrita no campo do outro, alguém falou aí. Tipo, foi ele que fez, foi ele que me fez fazer. Tudo é externo, tudo é universal. Por isso que Freud chamava de neurose narcísica. Se você tirar isso dele, ele morre. Então, qual é o jeito de você melhorar o bem viver? Falando a língua dele, entrando no real. Entrando na fantasia. Daí você pode ajudar. É isso, Xará. Você quer completar alguma coisa do slide? Imagina, fantástico. O único ponto que eu trago aqui é que é justamente nessa parte superior que a gente precisa estar acompanhando, né, na crista da onda. Né? Até porque
quando você sai da crista da onda, igual esse caso que eu acabei de contar, eu caí do jet ski, cara. Exato. E a minha paciente, eu não sei dela. Ela fora uma cantora famosa, de verdade. Mas ela tinha suas alucinações, seus delírios, do tipo, todos os senadores da República queriam casar com ela. Alguém falou aí, acho que foi a Fernanda, às vezes é verdade a fantasia. Eu não acreditava que ela era cantora, há 50 anos atrás. Ela me mandou foto cantando com Milton Nascimento, em Belo Horizonte. Olha que maravilha. E olha como ela estava melhorando. Ela vivia numa cama, mal falava. Ela já estava cantando e tocando violão na sessão online. Por um erro meu, não falei a língua dela, fui tentar resolver com o coração. Nossa, Marcos, mas psicanalista não tem coração? Tem. Para sofrer no setting. Se a gente for sofrer vai dar errado. Acabou o setting, acabou. No setting, tudo é com a gente e nada é com a gente, porque é transferência. Então eu gosto sempre de trazer esse exemplo e relacionar com o capítulo 20 do livro do Zimmermann, de técnicas, Manual de Técnica Psicanalista. Sugiro que todos leiam e releiam todo dia de manhã. Se alguém aqui tem o hábito de fazer oração, reza e depois lê. Condições mínimas necessárias a um psicanalista. Ser verdadeiro, autonomia. Tem um monte lá. Para mim é o capítulo mais fantástico que existe para nós psicanalistas. Capítulo 20 do livro do Zimmermann, de 2008, está aqui na minha mesa, Manual da Técnica Psicanalítica. Eu tenho em PDF, o Marcos manda aí se precisar. Sim. Capítulo 20. Acordou, fez xixi e fez 2, reza e vai ler. Todo dia. Fica aqui, Marcos, ó. É esse mesmo, fica aqui também. Demais, né? Muito bom. Bom, é isso. Antes da gente, não sei, terminar ou abrir, não sei que horas termina, não sei absolutamente nada disso, né? Eu estou aqui, vamos falar de Lacan, gozando. O que é isso? Uma satisfação parcial da minha pulsão, né? Do meu desejo de estar aqui com vocês. Então, tudo que eu encerro com uma citação da Roudinesco, que, aliás, vem no Brasil, né? Está para vir aí, né? Não está para vir? Não sei, tá para vir? Tá. Legal, vamos acompanhar. Então, eu mando para você, Marcão. Manda, por favor. O evento. Então, eu queria que vocês prestassem bem atenção, porque quando eu fui fazer a minha formação, ainda eu tive dúvida. Dia 20 agora, como eu falei, da formação faz 18 anos. 18, 19. E como psicanalista, 17. Até que eu ganhei esse livro. Por que da psicanálise? E nesse livro, lá na última página, deve ter em PDF, Elizabeth Roudinesco, Por que da psicanálise? Vamos supor que sejam 120 páginas. Ela passa 110 metendo pau na psicanálise. Nas últimas 10, você se desmonta. E tem uma citação aqui que eu termino tudo o que eu estou fazendo com ela. Elizabeth Roudinesco, hoje as coisas mudaram, né? A edição original foi em 99. É esse aí. E já foi traduzido para o português em 2000. Então, a edição que eu li é de 2000. A psicanálise restaura a ideia de que o homem é livre por sua fala e de que seu destino não se restringe a um ser biológico. Por isso, ela deverá conservar
integralmente o seu lugar ao lado das outras ciências para lutar contra pretensões obscurantistas que almejam reduzir o pensamento a um neurônio, ou confundir o desejo com uma secreção química. Elizabeth Rodinesco. Eu estava num seminário esses dias, eu não tenho dúvida que a neurociência ajudou a psiquiatria, a psicologia e a psicanálise. Mas eu pergunto para vocês, o que vem em ato no nosso corpo e que pode trazer esse sofrimento que o Gabriel falou lá no começo, que eu falei lá no começo, daquilo que nos afeta? Será que é cerebral ou é mental? Ou será que é mais cerebral ou mais mental? Fizeram essa pergunta num seminário e o próprio conferencista respondeu. Muito fácil. Eu estou super bem. Estou mega tranquilo. Minhas sinapses estão ok. Serotonina produzindo. Cortisol já consumi o que produziu de manhã. Estou light. Aí eu recebo uma ligação. Sua mãe morreu. Mental. Emocional. Vai acontecer o que comigo? Vou pirar na maionese, não vou? Vou sentir ansiedade, vou sentir um monte de coisa. Então, mental. É o que a gente trabalha. É isso aí, Xará, cadê? Excelente. Pessoal, muito bacana a gente receber pessoas assim, pessoas ilustres. O Marcos, ele tem... Se você continuar com esse negócio de ilustre, eu vou sair daqui, cara. Tá, vou mudar a fala. É muito bacana receber o Marcos aqui. Melhorou? Melhorou bem. Então tá bom. Né? Muito bacana a gente poder estar aprendendo, a gente poder estar compartilhando esses momentos. E quando a pessoa tem bastante experiência, a gente traz para a EPC para a gente poder aprender junto. Né? O Marcos é uma pessoa assim que assim, adora a psicanálise. Né? Tem uma paixão muito grande por esse tema. Eu pude perceber isso e tive a honra de estar com ele em alguns momentos também e aprender muito. Né? Lembra da linha do obsessivozinho? Então, uma coisa, já que o Marcos puxou isso, talvez muitas pessoas aqui estejam na primeira formação. Além dessas coisas que a gente participe, igual esse encontro de hoje, além de pós que vocês podem fazer, eu sugiro o que eu fazia. Uma formação a cada 3, 4 anos. Formação mesmo, do zero. Sabe por quê? Porque isso mexe com a nossa soberba e nos faz humildes. Uhum. E eu que tive o prazer de fazer uma formação num instituto que eu me apaixonei pelo Marcos. Né? É recíproco. Então, teve uma história do estudo de caso que eu não aguentei, aquilo estava pulsando em mim, e o povo discutindo um monte de bobagem, e eu botei lá, obsessivozinho, o Marcos caiu na risada. O prazer é meu, Xará. Muito legal. Ó, detalhe, Marcos, a gente tem o sorteio de uma caneca aqui hoje. Né? Você vai receber a sua. Você ficou sabendo disso? Não, eu nem quero, eu nem mais, sabe aquele negócio Finalmente a sua caneca chegou! Ô, Renatinha, lembra aquele negócio que nós somos desejantes? Eu já fora cluí essa história da caneca. Chegou sua vez, meu amigo. Não acredito que eu vou ganhar uma caneca. Vai, opa! Mas, a gente vai ter o sorteio de uma caneca aqui hoje. Então, beleza. Marcos, a gente está caminhando aqui para o final desse evento. Eu tenho mais 2 pessoas que levantaram a mão aqui, a Shirley e depois o Dilson. Assim que finalizar a fala com o Dilson, eu vou fazer o sorteio da caneca aqui. Tá bom? Enquanto isso, eu vou programando aqui, vou pegar a lista de pessoas que se inscreveram para a gente poder sortear. Beleza? Então, a Shirley primeiro, por favor.
Boa noite a todos. Eu só queria agradecer essa aula sensacional. Muito obrigada, professor Marcos Castro. Professor Gabriel, né? Sou fã número 1 dele. E outro professor Marcos, professora Renata, assim, sensacional. Muitíssimo obrigada. Valeu demais. Obrigado você. Shirley. Obrigada, Shirley. Vou passar agora Obrigado, Shirley. Vou passar agora para o Dilson. Dilson, por favor. Marcos, agora é sua vez de enrolar aí, eu vou fazer o sorteio aqui, tá bom? Tá, Dilson. Cadê o Dilson? Pessoal, boa noite. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Professor, uma dúvida. Eu tenho ouvido falar já... Ô, Dilson, levanta a sua mão, porque para eu saber onde você está. Ah, achei. Oi, Dilson. Pronto. Obrigado, querido. Tudo jóia, boa noite. Olha, eu tenho ouvido falar muito, já que a gente está falando de psicose, do autismo, que ele tá para ser a quarta estrutura. Você já ouviu falar isso? Tem algum conhecimento disso? Sim. Como é que está esse assunto hoje? O Jacques Alain Miller, que é o genro do Lacan, está tentando colocar dentro da classificação de psicose ordinária. Tá? No entanto, a maioria dos psicanalistas estão estudando essa história de uma quarta estrutura. Tá? Isso está super discutido. Eu tenho um seminário maravilhoso de uma colega especializada, eu posso mandar o link para o Marcos, depois ele manda para você. Legal. O que eu posso te afirmar, Dilson? Tudo que você sabe, que a gente sabe, que eu sei de autismo até agora, até 2, 3 anos atrás, esquece. Isso está sendo totalmente revolucionado. E eu posso te dar um exemplo que eu cuido de um Asperger, que é do espectro. Tá? Uhum. Então, esse negócio que... Vamos pegar aqui, para eu lembrar o que eu falei de fenômenos elementares, né? Então, que muita gente colocava como psicose e tal, né? Então, primeira coisa, não faz laço social. Faz sim. Tá? Repetições, tem. Inscrição da linguagem sempre no campo do outro, não. Tá? Então, os fenômenos elementares não batem. Ok? Então, o que eu posso te afirmar, Dilson? Sem medo de ser feliz, sem estar dando uma de dono da verdade, é que eu estou estudando muito isso, participando de muitos seminários sobre autismo, atendo um Asperger. O que eu posso te afirmar? Não é psicose. Ponto. Legal. Tá? Não é psicose. Espectro autista chamar de psicose, se Lacan tivesse vivo, ele chamaria de impostura. Uhum. Então está mais para uma quarta estrutura que a gente tem que caminhar muito, mas muito, tá? Do que para tentar encaixar em algo que já existe. Marcos. Oi. Ainda tem uma, se eu não me engano, foi na sua aula que a gente conversou sobre isso, ainda tem uma constatação de que uma das pesquisas que o pessoal se baseou para falar sobre Exatamente. O autismo, né, é uma pesquisa que não tem muito sentido, né? Não vou lembrar o nome do cara agora, acho que é Kepler. Uma das pesquisas aliás, é o cara que deu o nome de autismo. O que é autismo? Da onde vem? Autoerotismo. Uhum. É como se o bebê, lá no narcisismo primário, onde ele se auto-basta, Sua Majestade o bebê, né? E ali ele está isolado do mundo até ele passar pela castração, simbolização, tudo isso que a gente sabe, está lá no comecinho. Esse cara fez uma pesquisa com três casos. 3. E essa foi a amostra para criar o nome autismo. Tá bom, Dilson? Perfeito, professor. E tem um grupo estudando isso pesado. Tem brasileiros, tem franceses, tem alemães. E está derrubando tudo quanto é tese. Tá? Tudo bem? Ótimo, perfeito. Obrigado. Outra coisa que eu posso afirmar, não tem nada neurológico. Coisa que muita gente também, tal, não sei o quê. Não vamos confundir com síndrome de Down e tal.
Não tem nada. Isso que eu estou afirmando não é o Marcos, tá? Qualquer coisa que vocês pesquisarem, não tem nada neurológico. Tudo bem? Você chegou a ver alguma coisa do autismo secundário, Marcos? Você chegou a ler alguma coisa a respeito? Ainda não. Depois a gente troca uma ideia, então. Tá legal, mas fala aí. Na questão do ambiente também, vai na linha de Winnicott. Isso, mãe suficientemente boa. Exatamente. Vai gerar o autismo secundário, entra um pouco na questão da clínica do vazio. Bem interessante. Ô, Dilson, muito obrigado pela pergunta. A sua pergunta é muito pertinente. Até para deixar fora, porque tem muita gente que ainda pensa assim, né? E é uma impostura. Tá? Uma falta de ética. Obrigado mesmo pela pergunta. Eu que agradeço, professor. Realmente é muito bacana para poder esclarecer esses pontos. As pessoas, às vezes, acabam confundindo, né? Acabam associando o autismo com psicose, e, na verdade, a gente precisa, de fato, ter... E o pior é com esquizofrenia, tal, né? Exatamente. Desculpa participar dessa conversa aí. Eu estou tratando um pai que tem um filho autista que ele não aceita o filho autista. E eu não sei o que é pior dentro desse tratamento da psicanálise, ser ou aceitar. Porque o pai tem vários conflitos e eu estou tratando de uma maneira que você disse, olha, você sabe quando você entrou pela primeira vez no carro e você não sabia dirigir e do lado tinha um motorista querendo te ensinar? Bom, aplica isso anos, sempre o primeiro dia. Sempre o primeiro dia. Você nunca vai aprender sempre uma rotina que se repete para você entender de que maneira ele está dirigindo a vida e por que precisa de rotina. A partir do tratamento do pai, o filho começa a ser aceito não pelo autismo, pelo problema do próprio pai. Ou seja, imagina quanto conflito existe ainda no autismo que ele pensava que... E o que eu acredito que o pai ainda tem um grau de autismo que ele acaba se refletindo não se aceitar para não aceitar o filho. Muito boa colocação. Boa noite, pessoal. Oxe! Isso não é alucinação, tá? Ô, Marcos, a gente está falando de psicose aqui, eu estou alucinando? É real, ou é real. Ou é um sonho? Não, eu acho que é mais para delírio. É realidade, é mais pura realidade. Não, porque eu tive que aguentar o Marcos, a culpa é do Simões sempre. Né? Desculpa, eu abri a câmera com esses olhos inchados, com essa cara de dodói, mas eu não podia deixar de vir aqui agradecer primeiro o Marcos Simões por ter feito o favor de apresentar aqui hoje o café. Eu não tinha condição de estar à altura ali do Marcos Castro, nosso convidado querido, que deu um show aqui. Fala sério, hein, pessoal? Foi o Marcos deu um show. Eu adoro te ouvir, Marcos. Marcos Castro, preciso agora dizer, porque estão os dois Marcos aqui, né? Então, muito obrigada, Marcos Castro, pela tua participação, pela aula incrível aqui. Adorei, eu estava ouvindo aqui quietinho, com a luzinha apagada, eu falei, mas eu preciso ir lá agradecer a presença de todo mundo, o pessoal da T19 em peso aqui. Eu estou com o olho inchado, eu estou envergonhada por estar com essa cara lavada aqui, mas, gente, é isso, é a vida como ela é, né? De dias bons e dias ruins, tem dia que a gente não está bem mesmo e está tudo bem, vamos em frente. Obrigada, Marcos Simões, pela condução excelente aqui. Renata, Gabriel, sua participação sempre aqui com a gente, todos os alunos. E eu vim para a parte boa, que eu vim trazer o nome do ganhador da caneca. Então, mas peraí, você está na mesma casa que o Simões, né? Tô. Isso mesmo. E esse agradecimento a ele vai ser só assim, obrigado, Marcos Simões. Escuta aqui, Marcos Castro, fica quietinho, que depois a gente conversa. Comportamento. Não, mas peraí,
perverso, gente. Marcos, Vocês precisam ouvir o Marcos Castro nas aulas do radar analítico. Não sai nem um beijinho lá na careca do Marcos? Pessoal, deixa eu falar. Vocês precisam fazer os cursos do Marcos Castro. É muito gostoso fazer aula com ele. O Marcos, Simões, coloca aí o Instagram do Marcos Castro e o contato dele para todo mundo ir lá, conhecer melhor esse cara. Ô, Dani, levanta aí, vai lá dar um beijinho na careca dele, para mim, vai. Eu vou ler. Gente, eu vou trazer o nome do senhor. Ó, Marcos, só para você parar de chorar, o Castro, deixa eu falar, porque o Simões é o Simões, você é o Castro. Você sabe que uma caneca você já ganhou, né? Porque você foi convidado nosso, então uma com o seu nome personalizado vai chegar na sua casa. Ô, Renata, é delírio ou é verdade? Não, é verdade. Agora é real. Vai ser verdade. Não me chegou, a sua chegou. A sua chegou. Então, esse sorteio você não vai nem participar, porque você já tem a sua. E eu já tenho mas aqui o nome antes de você sortear, deixa eu só encerrar com duas coisas. Obrigado, Dani. Tá? Imagina, querido. Que prazer estar aqui. Obrigado a todos. Foi um prazer estar com vocês. Um beijo no coração de todo mundo. Tá, Dani? Um beijo, obrigado. Querido. Eu adoro você, você sabe disso. Meus amores, vamos ver quem ganhou? Todo mundo de dedinho cruzado, todo mundo que está aqui se inscreveu, só para saber. Para concorrer, tinha que ter feito a inscrição. Então, tá bom, vamos lá. Olha, eu vou dar spoiler. Vocês, quem, assim, esse é uma coisa de louco, né? Quem é da turma 19? Levanta a mão. O ganhador foi da turma 19, o resto já até murchou, assim, ó. Pessoal, ó lá, turma 19, animem-se. Galera nova aí, ó. Ótimo. Quem que é mulher da turma 19? Olha lá, foi uma mulher. A mulherada já da turma 19 pirando aí. Ok. Começa com J. Sacanagem fazer isso, né? Nossa, agora eu quero ver, mas tem que estar presente, né? Tem que estar presente. Se não tiver, eu vou sortear outra pessoa. Mas ela tá, que eu sei. Jussara Godinho, meu amor. Liga a sua câmera e fala com a gente aqui que essa caneca do café é sua. Marcos, mostra a caneca aí. Olha lá, ó. Cadê a Ju? Oi, tô aqui. Ju. Oi! E aí, tô aqui, sua lindeza? Tô aqui escondidinha, também tô dodói, mas ouvindo tudo novidade, meu Deus, para mim, assim, eu fiquei, sabe, só ouvindo coisas absolutamente novas, e eu tô realmente de cama, não posso nem abrir a câmera, mas eu fiquei muito surpresa. Quando tu falou Jota, eu pensei, sou eu! Legal, Ju, que bom, querida. Seja bem-vinda ao primeiro café, primeiro de vários. A gente tem esse evento de 2 em 2 meses. Mês que vem é mais um cineminha, depois tem um café de novo. Muito obrigada por tudo, pessoal. Ju, Sara, depois você me passa ali. Eu já tenho teus dados, mas só para a gente certificar ali que vai chegar na tua casa, tá bom? E a sua também, cara. Muito obrigada, eu parabenizo a todos pelo excelente evento, e nossa, estou me sentindo assim, realmente mergulhando em algo absolutamente novo para mim. Vocês conseguem entender como eu estou me sentindo? Sim, nós já nos sentimos assim, a gente se sente todo dia, isso se renova a cada manhã. Você vai ver o que a psicanálise vai fazer com a tua vida. Muito obrigada, gente, obrigada mesmo. Olha lá, pessoal. Marcos Castro, vai lá, segue esse cara. O cara é incrível. É um cara simples, é um cara que fala com uma facilidade de expressão daquilo que não é simples, mas ele traz para o simples, ele é acessível, ele é engraçado, ele é desbocado. Aqui ele se conteve, viu? Mas vai na aula dele, vem na aula do radar com a gente, quando tá o Marcos Castro, que é só diversão. Marcos, mais uma vez, meu querido, muito obrigada, viu? Foi muito legal esse café aqui. Maravilha. E, ó, só contando uma historinha rápida aqui, né? Uma das aulas do radar que o Marcos Castro participou, a foto que a gente fez no final foi do pé, né? Todo mundo com o pé pra cima, lembra? Todo mundo mostrando o pé, assim, ó, só para vocês terem uma ideia do naipe da figura do Marcos Castro. Então, foi uma aula que a gente estava falando sobre fetiches. Exatamente. Sabe uma coisa? Aqui hoje ficou atento, né, Marcos? Pô, a Renata ficou só no cabresto ali. Nossa, a Renata foi meu super ego. Nossa, mãe. Sim, obrigada, viu, Rê? Eu estava aqui ouvindo, falando, ai, meu Deus, ele vai soltar um palavrão. Ele vai soltar um palavrão. Mas a próxima vai ser os marcos, como que é? Os marcos da psicose vai ser os marcos da perversão. Não, não vai. Não vai. Eu não vou nesse evento.
Olha, deixa eu só falar uma coisa que é importante isso daí, gente. A gente tem que desestigmatizar as coisas, né? Psicanalista não precisa ser carrancudo. Né? Não precisa. Então, eu acho que é bacana cada um do seu jeito. E uma coisa para deixar para vocês no final. Quem cura é o psicanalista, não é a psicanálise, tá? A gente se apropria do tripé. Lacan falava assim, vocês querem ser lacanianos? Tudo bem, eu sou freudiano. Lacan falava. Agora, se vocês querem ser lacaniano, beleza, mas tem o seu jeito. De novo, leia o capítulo 20 do livro do Zimmermann, que eu acho que o Marcos já mandou, né? Isso eu não mandei, mas a gente pode mandar depois. Eu tenho aqui, eu tenho em PDF. Capítulo 20. Castro, oi, amor. Você fazer uma foto comigo? Bora? Pronto, já fiz. Tem que ser na hora, tem que ser no rápido. Então tá bom. Tem que ser no espontâneo. Depois eu mando para você, tá bom? Pessoal, tá bom. Muito obrigada pela participação de todos. Mais uma vez, peço desculpas de não poder acompanhar aqui, conduzir o café, como eu sempre faço, que eu adoro. Esse evento foi um dos primeiros da IPC. A gente está com 12 anos de escola e eu gosto muito de estar nesse lugar, porque sempre pessoas tão queridas que vêm conversar com a gente, eu acho tão gostoso, mas eu fui muito bem representada pelo meu querido Marcos Simões. Um beijo no coração de vocês, boa noite, e a gente vai se vendo aí nas aulas da IPC. Valeu, beijo, boa noite. Um forte abraço. Tchau. Boa noite. Sandro, beijo.